E fala, pessoas, como vocês estão? Vocês estão bem? Que bom. Bom, é a minha primeira vez aqui na Campus Party e é um prazer enorme estar aqui palestrando. Muita gente aqui presente, então muito obrigado pela presença de vocês. Hoje eu vou estar falando sobre integrando inteligência artificial e reconhecimento de fala em uma aplicação web. E quando a gente fala de inteligência artificial, hoje a gente tem uma gama de conteúdo, né? E ultimamente eu venho produzindo bastante conteúdo sobre inteligência artificial. E quando a gente vê no meio tecnológico, né, da tecnologia, a IA vem surgindo cada tecnologia cada vez mais nova e é incrível como o poder da inteligência artificial pode nos beneficiar durante o desenvolvimento. Então é isso que eu quero falar com vocês hoje e a gente vai falar de front-end. Bom, me apresentando um pouquinho, meu nome é Kevin O'Hara, eu sou Staff Front-End Engineer no iFood atualmente, eu sou palestrante, criador de conteúdo no YouTube, eu sou colaborador do GDG Campinas, para quem não conhece é o Google Developer Groups, inclusive também faço parte do time e colaborador da comunidade Node.br, e também sou organizador do Front-In Campinas. Bom, eu sou de São Paulo, Campinas, e antes de mais nada, alguém aqui me conhece? Levanta a mão. Ninguém me conhece? Ah, pô. Boa. Eu produzo bastante conteúdo no YouTube, no Instagram, então no LinkedIn também. Um dos meus hobbies é jogar CS. Há um tempo atrás eu mudei esses slides porque eu não tinha jogado CS2 ainda. Joguei CS2 e descobri que, de novo, eu sou ruim e está desequilibrado desse jogo, hein? Não é uma desculpa, é verdade. Eu sou dev há uns 9 anos e com foco em front-end há uns 5 anos. E também eu sou um sommelier de um bom TypeScript. Falando só um pouquinho de onde eu atuo no iFood, vocês devem saber... Bom, quem aqui não conhece o iFood? Bom, o iFood é gigantesco, mas eu atuo na tribo de logística do iFood. Tá? Eu atuo de forma cross em 2 times, o time de location e áreas e location gel. Juntos, esses 2 se chamam Maps Platform. A gente cuida basicamente com toda a parte de geoprocessamento, geolocalização, áreas de entrega de parceiros, rota do entregador e muito mais. Aqui está o meu QR Code, quem quiser rapidão pegar aqui, os meus contatos, tá? Eu vou passar depois no final, tá? Belezinha? Bom, o que eu vou falar? Eu quero primeiramente explicar um conceito muito importante da inteligência artificial, machine learning, e não é o meu foco, tá? Machine learning, inteligência artificial, então eu vou falar bem superficialmente, mas é um conceito importante que a gente precisa saber. Eu vou trazer um overview de uma aplicação, tá? Que eu construí como projeto pessoal e eu achei legal trazer para a comunidade. As tecnologias, os componentes que eu utilizei, e uma parte de rapidão ali, trazendo um overview, mas não se aprofundando muito, uma parte do show me the code, tá? E um espaço ali se sobrar para dúvidas. Então, eu vou tentar fazer aqui no 220, beleza? E uma pergunta, quem aqui é front-end? Ou mexe com front-end? Quem aqui mexe com JavaScript, Node em geral? Legal, legal. Então, eu vou abordar alguns conceitos, tá? De JavaScript, mas vai ser bem tranquilo, tá bom? O que são LLMs? E posso falar para vocês que essa é a palavra mais difícil de se pronunciar em inglês. LLMs. Bom, LLMs, está vendo? É basicamente um grande processamento de dados e de GPU, tá bom? O que significa LLM? Significa Large Language Model, tá? LLM são criados a partir de Deep Learning, conceitos como Machine Learning, usando Architecture e Transformer, ou seja, transformação de dados.
Então, esses dados precisam ser alimentados de alguma forma, certo? E, de qualquer forma, os LLMs, a gente está muito agora nesse hype de IA e tudo mais, mas já existiam muitas tecnologias atrás que utilizavam inteligência artificial, como, por exemplo, o TensorFlow, aplicações que utilizavam de inteligência artificial, como da Google, da IBM, enfim. Tá? Mas daí agora começou a ganhar mais atenção ao público a questão do chat GPT. Quem aqui nunca usou o chat GPT? Agora, quem já usou o chat GPT para fazer uma regex? Perfeito. Bom, basicamente, os LLMs vêm evoluindo conforme o tempo. E a gente teve o chat GPT 3 e agora a gente está no chat GPT 4, que é na sua última versão. Bom, trazendo um overview da aplicação que eu quero trazer para vocês, tá? A gente vai criar uma aplicação utilizando o reconhecimento de fala nativo do browser. Isso é outro ponto que eu quero trazer para vocês, que o browser, os browsers vêm evoluindo de uma forma cada vez mais crescente e muito rápida. Então, tecnologias que há muito tempo atrás que seriam impossíveis a gente fazer no browser, a gente consegue fazer nativamente no browser, com JavaScript e coisa linda, né? Então, basicamente, a gente vai criar uma aplicação utilizando o reconhecimento de fala nativo do browser integrado ao OpenAI, tá? Dado que o usuário falar, a gente vai integrar o OpenAI e apresentar o resultado na tela. Basicamente, resumindo, um overview da aplicação é o Will Smith, do filme Eu, Robô, só que, infelizmente, sem o Will Smith. Tecnologias que eu utilizei para criar essa aplicação. Bom, basicamente, tecnologias de front-end. Eu utilizei o Vite, para quem não conhece, é um boilerplate para criação de aplicações front-end, não vale só para React. Você pode criar para Angular, para Vue, Svelte, enfim. Ele é um boilerplate para você organizar a sua aplicação. Tá? É um front-end tooling, que a gente chama. Eu vou utilizar o React com TypeScript, tá bom? Quem aqui é fã de Angular? Vixe. Tô brincando, tô brincando. Eu amo Angular também, só que eu estou muito desatualizado. Brincadeiras à parte, hein, galera? Por favor, não me matem. Eu utilizei React com TypeScript, o Tailwind para fazer uma parte ali de estilização. Basicamente, o Tailwind é um framework para fazer a parte ali de estilização, que vem sendo bem utilizado agora durante o mercado. E o OpenAI como uma ferramenta de IA utilizada para integrar a aplicação, como eu havia comentado. Eu vou focar no OpenAI, tá bom? Para a gente não gastar muito tempo nessas questões do Vite, do React e do Tailwind, tá? Porque isso, para quem já trabalha com front-end, pode ser um pouquinho já tranquilo, tá? Mas qualquer dúvida, podem me chamar depois, tá? Mas eu vou focar no OpenAI. Falando um pouquinho sobre o OpenAI, bom, já surgiram várias notícias aí do OpenAI, como vocês acompanharam no mercado e tudo mais. Mas o OpenAI, basicamente, é um laboratório de pesquisas relacionadas à inteligência artificial nos Estados Unidos. Ela possui uma série de produtos, tá bom? E APIs. O mais conhecido do OpenAI é certamente o ChatGPT, mas existem outros produtos, como o DALL-E, por exemplo, que faz processamento de imagens. Mas a gente vai utilizar uma das APIs e um modelo de inteligência artificial, que é um LLM. Para quem quiser e quiser fazer alguns projetinhos pessoais utilizando o OpenAI, você tem uma cota gratuita de $5, tá? Porém, para essa aplicação e para as outras aplicações que eu já criei utilizando inteligência artificial, eu tive que utilizar mais. Então, você tem alguns gastos a mais, tá? E é em dólares. Essa é a carinha do OpenAI, tá? Hoje, se você entrar, essa é a interface. E aqui tem toda a documentação do OpenAI, como você faz a integração com JavaScript, com Python, enfim,
tá? É super tranquilo. Ele explica como que funciona a forma de pricing, né? Pagamentos, enfim, tá? E aqui eu fiz uma brincadeira. O OpenAI tem um playground onde você pode brincar. Eu perguntei, é bolacha ou biscoito? E ele falou biscoito. Mentira. Então a gente sabe que a IA não está tão evoluída assim, né, gente? E agora falando sobre o Web Speech API, que é a API, uma browser API disponibilizada pelo browser. É uma biblioteca que eu vou utilizar uma biblioteca, tá? Que se baseia na API nativa do browser, Web Speech API, para facilitar mais a integração. Mas ele se baseia totalmente na browser API. Ele só entrega uma forma facilitada de você utilizar na sua aplicação. Basicamente, essa API permite incorporar dados de voz em aplicativos de web. Ela tem duas partes. A Speech Synthesis, que é você transformar texto em fala e fala em texto, de reconhecimento de fala de forma assíncrona. Tá? Essa aqui, vocês podem pesquisar. Aqui tem toda a parte da documentação de como que a Web Speech API funciona, tá? No developers.mozilla, tá? Onde geralmente está documentado todas as APIs que o browser disponibiliza. E aqui eu coloquei no Can I Use. Então a gente pode ver, eu não sei se vocês vão ver o pointer, tá? Mas por enquanto ele está disponibilizado pelo Chrome, para o Safari, para a maioria dos browsers, tá? Recentes. Mas porque é uma API realmente nova que o browser vem disponibilizando. Mas a gente espera que logo, conforme o tempo, essa API vem se popularizando e se desenvolvendo cada vez mais. Agora, para a parte do Show Me the Code. Bom, como eu tinha dito, eu vou criar utilizando o Vite. Então, basicamente, eu crio um projeto utilizando o Vite, com React, com TypeScript, dou em yarn create o nome do Vite, o nome do projeto, passo qual que é o template, quero utilizar o React com TypeScript, instalo as dependências e rodo a aplicação e pronto. Hoje, a gente já cria uma aplicação, ó, em 2 palitos, a gente já tem uma aplicação ali rapidão, utilizando algum framework, alguma biblioteca. Então, estou utilizando o Vite com React e TypeScript. Esse é o boilerplate que ele vai te dar, o Vite, tá bom? Então, aí ele vai te dar um boilerplate e você pode organizar conforme você quiser. Lembrando, o React, ele é uma biblioteca, diferente do Angular, que é um framework. Tá? Então, você pode organizar da forma que você quiser. Aqui eu estou configurando o Tailwind, tá? Então, para não gastar muito tempo aqui, basicamente, é só você entrar na documentação do Tailwind, seguir ali o passo a passo, de como você configura, utilizando o NPX e tal, você configura no seu projeto e tá bala. Rapidão você já está com o Tailwind rodando no seu projeto. E aí, como eu falei, a única dependência que a gente vai precisar, que é paga, e a gente precisa colocar no arquivo .env, que são os arquivos de variáveis de ambiente, porque a gente não quer expor isso para o mundo, e o mundo, né, de repente, amanhã você já está com $5.000 ali na tua conta. Mas ali você tem o Vite, OpenAI, você coloca a sua key, na hora que você cria a sua conta, você já tem acesso você pode criar a sua API Key. Eu estou adicionando as dependências que a gente vai utilizar, então eu vou utilizar o React Speech Recognition, lembrando que ele se baseia na API do Web Speech API, só facilita a nossa vida, e o próprio OpenAI. E eu também estou adicionando umas dependências de desenvolvimento, tá bom? Que basicamente são os types que a gente precisa ali para o nosso projeto. E aqui eu estou criando um componente chamado microfone. Tá? Já estou dando cada vez mais alguns spoilers para vocês do que eu estou querendo construir. Mas é um componente responsável por representar um microfone
iniciar e parar o reconhecimento de fala. Então, ele tem essa responsabilidade. Tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, toda essa parte aqui do Tailwind. Tá? Tem uma galera que reclama um pouco do Tailwind porque ele acaba ficando muito verboso, você tem que decorar algumas coisinhas até você pegar. Mas, enfim, aqui a gente tem o Tailwind. Aqui eu estou utilizando o HTML Props estendido do HTML Button Element. Não sei se vocês conhecem esse padrão no React, tá? Para a gente não ficar repetindo propriedades que já existem de HTML. Tá? Então, ali eu só estou passando algumas propriedades. Se está escuro, se está escutando, para um método, uma função para parar de escutar, para começar a escutar. Tá? Então, basicamente é isso, esse componente. Tá bom? E aqui alguns comandos e um amor que eu tenho ao TypeScript. Tá? Aqui eu estou basicamente criando 2 enums. Tá? Por quê? Porque eu estou utilizando português e inglês, tá? Para fazer esse reconhecimento de fala. Então, aqui eu crio 2 enums. Basicamente, aqui são os comandos default que eu coloquei, que não utiliza inteligência artificial, mas quando ele reconhece essas palavras, ele consegue fazer esse processamento graças ao Web Speech API. Então, aqui eu só tenho o command BR e o command em inglês, tá? E aqui em cima, ó, nessa constante, vocês vão ver que quando eu escolho o PTBR, eu retorno o command PTBR, senão em forma de inglês. Tá? Então, como esses enums são iguais, o TypeScript infere para a gente que é o mesmo objeto. TypeScript, coisa linda. E aqui a gente tem alguns, como eu falei, a gente tem alguns comandos, tá? Uns comandos default que a gente não utiliza inteligência artificial, mas uns comandos default ali que eu criei. Então, tipo, para limpar a tela, um para clarear, um para escurecer e um para, tipo, comece a ouvir. Ou pare de ouvir. Na verdade, comece a ouvir não tem como, mas pare de ouvir. E como eu falei, a gente tem eu utilizei 2 formas que você pode utilizar para reconhecimento de fala, em português e inglês. Tá? Então, é um componente customizável para selecionar a língua que será utilizada, inglês ou português. Tá? Então, basicamente, aqui eu crio, de novo, o mesmo padrão, estendo o HTML props, na verdade, desculpa, eu crio um generics, passando o HTML select element. Tá? E aqui eu passo a mesma coisa, os itens, enfim, é um componente genérico, tá bom? Então, se um dia eu quiser criar em espanhol, é só adicionar aqui. E mudar no componente anterior, né? Como aqui. E agora, criando a integração com o OpenAI, tá? Basicamente, aqui a gente importa a API Key do Vite, certo? E a gente instancia passando a API Key. Aqui, como a gente está utilizando no front-end, não é a das melhores formas. A gente poderia utilizar o OpenAI no back-end, mas eu queria trazer essa visão que a gente consegue integrar no front-end. Então, por isso, a gente precisa passar essa flag que o OpenAI fala, que é Dangerous Allow Browser, tá? Porque daí você está falando, você está se garantindo que você está criando aquilo de forma segura. E aqui eu passo um feed message. Basicamente, aqui, quando eu gero a mensagem, você vai ver que eu passo a mensagem que o usuário vai falar, e depois eu alimento essa mensagem com eu só quero HTML sem texto. Tá? É só para fazer uma geração ali de HTML e eu não quero que ele forneça texto nenhum para mim. Aqui eu passo um modelo, tá? Que é o GPT 3.5 Turbo. Eu não quero usar o 4 porque vai gastar uma cota e eu não quero isso na minha fatura. E o temperature, basicamente, gente, como que eu posso falar isso? É o quão... Eu posso falar em inglês? Quão high a sua aplicação vai estar? Ou posso falar
quão criativo o OpenAI vai ser, tá? Porque ele pode ser criativo durante a criação das respostas. Então, esse temperature varia de 0 a 2. Se você colocar 2, ele vai querer ser criativo, colocar umas respostas muito malucas ali e tudo mais. E o temperature 0, eu só quero que ele fale, ó, me dá essa resposta e acabou. Não seja criativo, e basicamente é isso, tá? E aí, utilizando todos os componentes no app.tsx, tá, que é o nosso componente principal ali, eu não estou utilizando nenhum gerenciador de estado, para quem conhece ali o Context API, o JTI, Redux, enfim, eu estou utilizando tudo aqui, utilizando o UseStage, tá? Eu não estou querendo deixar o projeto cada vez mais complexo e deixar simples assim, só em um único ponto de entrada, tá? Então, vocês vão ver que todos os componentes eu chamo aqui, os estados eu controlo ali em cima. Enfim, quem está acostumado com o React, isso aqui basicamente é coisa simples, tá bom? E agora, coisa linda, agora os exemplos. Aqui, acreditem em mim, eu estou falando, tá? É um GIF, mas eu estou falando. Então, eu falei, ó, eu coloco, clico no botão, vocês vão ver que tem um select ali, eu falo escurecer, ele escurece. Se eu falo clarear, ele clareia a minha aplicação, tá? E o select que eu comentei ali, caso que tem em português e tem em inglês, tá ali em cima também, tá? Então, se eu quiser falar inglês, a API ela vai começar a entender de forma inglês. Então, não adianta você falar em português que ele vai começar a dar ele não vai reconhecer da língua que você colocou, tá? Próximo exemplo. Coloquei em inglês. Darker. Light. Então, mesmo exemplo, só que esses são os comandos default, lembrem-se. Agora vamos para a brincadeira real. Agora eu falo, gerar um botão HTML vermelho com um texto branco, parece que eu estou falando e ele está escrevendo, né? Com espaçamento de 30 pixels, com uma largura de 20%, com o texto, clica aqui. E eu falo, terminei, que é a palavra-chave. E ele gera um botão. Então, a gente está criando... Vocês conseguem entender que a gente está criando componentes, a gente está criando HTML de forma dinâmica? Isso é uma forma poderosa e recentemente foi lançado uma tecnologia que não vou lembrar o nome, inclusive, desculpa, mas que também tem esse mesmo propósito de gerar HTML, de gerar componentes utilizando inteligência artificial. E eu não estou falando que isso vai roubar o trabalho dos devs e tudo mais, que sempre gera essa discussão. Não, existe todo um trabalho que vai auxiliar os desenvolvedores. Tá? A inteligência artificial, eu acredito que está nessa linha, auxiliar os desenvolvedores. Tá? Outro exemplo. Gente, eu nem lembro dos exemplos que eu coloco. Gerar um campo select, uma largura de 20%, com as opções ativo e desativo. Aí eu falo, terminei, e ele me gera um select ali, ó, ativo e desativo. Tá? E agora um exemplo que é o último exemplo, mas eu amo esse exemplo, gerar uma imagem HTML de um cachorro aleatória da internet. Aqui eu falei, terminei 2 vezes sem querer. Aí ele gerou. Mas ele gerou esse doguinho muito lindo da internet. Gente, resumidamente é isso, tá bom? Espero que tenha agregado de alguma forma um conteúdo para vocês, tá bom? Sobre inteligência artificial, sobre tudo que a gente tem, essas ferramentas que hoje a gente tem de IA, que a gente pode utilizar em nossos projetos, facilitar a nossa vida como devs,
tá? Então, a gente não precisa só criar projetos assim, mas facilitar muita coisa ali, às vezes, de infraestrutura, de arquitetura, enfim. Então, é um mundo agora de possibilidades enormes. Opa, propaganda, passa. Brincadeira. Mas, gente, eu tenho um canal no YouTube, para caso vocês não saibam, tá? Eu sempre estou criando conteúdo. O último conteúdo que eu falei foi sobre React Server Components, agora com o Next 14, enfim, está gerando muita repercussão esse conteúdo. Tem curso de React Query, tem curso de React para quem está iniciando, tá? Então, me sigam lá no canal, me deem essa moral, por favor, quem quiser. Já passou 5 segundos, tem que dar o skip, né? Mas é Kevin Uehara no YouTube. E também eu geralmente posto muito conteúdo no Instagram. Eu estou começando a postar agora conteúdos ali. É só me seguir, Kevin Uehara. Também, quem aí me tirou foto, me marquem lá que eu vou ficar muito, muito feliz, tá? Mas eu estou começando a produzir conteúdos aqui também no Instagram e também no LinkedIn, que também vocês podem achar por Kevin Uehara, tá bom? Passou 5 segundos. Gente, muito, muito, muito obrigado. E eu sempre falo em todos os meus vídeos, fiquem bem sempre. E aqui, de novo, minhas redes sociais, para quem quiser, tá bom? Me marquem ali no Instagram, enfim, no LinkedIn. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E é isso, tá bom? E agora um espacinho, acho que sobrou um espacinho para dúvidas. Show? 4 minutinhos? Você acha que vai demorar muito, ou se vai acontecer mesmo, até os modelos open source que a gente tem no Hugging Face, ter esse desempenho bom, igual o ChatGPT ou o Copilot da Microsoft, alguma coisa do tipo? Você acha que por precisar de GPU e hardware caro, os modelos open source sempre vão sofrer esse gap de desempenho? Eu acho que, projetos open source dependem muito da comunidade. Então, depende muito da comunidade ali estar contribuindo cada vez mais com o aprendizado, a parte de, como fala? A forma de modelo de linguagem, né? Então, esse processamento é muito pesado, realmente. Então, depende de uma infraestrutura muito grande, às vezes. Então, realmente, esses gaps realmente vão existir entre projetos open source e projetos pagos, OpenAI ou porque são modelos SaaS, né, que você paga e você utiliza os recursos da infraestrutura. Então, você precisa ter uma máquina muito poderosa, ou pelo menos que você consiga fazer com que o seu projeto, o seu modelo rode, né? Então, a gente realmente tem esse problema, principalmente acho que da questão do open source, mas acho que é uma coisa que a comunidade cada vez mais pode contribuir e tudo mais. Isso. Boa noite. Tem alguma alternativa open source para o OpenAI atualmente, tipo, para, sei lá, você poder desenvolver ou até mesmo tentar aprender um pouco mais sobre como usar sem ter que pagar? Pelo que eu sei, existem, tá? Eu não posso dizer com toda certeza que existem. Eu não vou lembrar os nomes, tá, de cabeça, mas existem sim modelos de aprendizagem de máquina que você pode utilizar subindo um Docker, um Kubernetes, até complementando a pergunta do nosso amigo. Então, você consegue, sim, subir de forma na sua máquina e tudo mais. Só que é aquilo, é realmente uma complementação da pergunta dele. Não vai ter o mesmo desempenho, já que a gente está falando de grandes empresas, big techs, que utilizam esses modelos. Mas existem, sim, modelos open source que a comunidade vem criando. Acho que talvez ali pesquisando no GitHub por modelos de inteligência artificial, você consiga achar, tá? É que eu não vou lembrar o nome exato agora dos modelos que existem, mas eu sei que existem alguns, tá?
É isso, galera. Fechou. Gente, de novo, muito, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pela organização. E muito obrigado por estarem me recebendo aqui na Campus Party pela primeira vez. E quem sabe a gente se encontra na Campus Party em São Paulo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais.